Olá, talentos! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCasting. Para você que quer conhecer sobre o mundo do audiovisual, é podcast e videocast também, viu? Aqui é um canal que a gente mostra como que funciona os talentos do audiovisual. Talentos de todas as áreas. Vocês vão conhecer, então não se esqueçam de, para quem não é, já linkado conosco aqui no canal, segue aqui o link, compartilhe, eu envio para todo mundo que tem curiosidade do audiovisual ou que já permanece no audiovisual. Trazemos mentes brilhantes, instigantes, que podem nos fornecer o quê? Conteúdo relevante. E assim vocês vão conhecendo os nossos convidados. Hoje vamos conhecer Cassiano Quirino, diretor de marketing da Diamond Filmes. Conheçam! Bem-vindo! Ê, Cassiano! Tudo Conseguimos bem, a agenda? Finalmente. Cassiano. Muito Trabalhar com obrigada filme pelo dá seu trabalho. tempo. Jura? Ai, que delícia! Ainda bem que nós conseguimos conciliar. E muito obrigada pelo seu tempo, que é uma loucura, ainda mais marketing, que Obrigado não para. pelo convite. Que não para. Quem nos conectou foi o Hernani, querido, que já esteve aqui conosco. Grande amigo. E me conte, quem é o Cassiano no audiovisual? O que você faz? Bom, eu sou diretor de marketing de uma grande distribuidora de filmes, né? Uma distribuidora que está em vários países do mundo. A gente está aqui no Brasil há algum tempo também. E basicamente o que eu faço é colocar filmes na frente de pessoas, nas telas dos mais variados tamanhos. Começa com a tela grande de cinema e um filme tem uma longa vida, uma longa caminhada. Enfim, depois que ele sai da sala de cinema, ele, enfim, vai parar em outras várias plataformas. Então, basicamente é isso. A gente lança filmes. E como que é feito? Você já começou nessa área faz tempo? O que você se especializou, no caso, para se interessado a entrar no marketing? Não, na verdade, eu sou profissional de marketing, sou formado em comunicação, enfim. Trabalhei em vários segmentos, os mais variados, múltiplos segmentos, de consultoria até, enfim, telecom. Trabalho com entretenimento, com filmes há cerca de 1 ano e 7 meses. É bastante parecido em algum grau, óbvio. Toda a indústria tem seus desafios peculiares e específicos. No nosso caso, a gente tem uma missão que é lutar especificamente pelo cinema, independente da gente ter várias janelas para trabalhar um produto audiovisual. O cinema é a nossa paixão, é onde começa a arte, né, do cinema, toma forma. É para isso que um filme era feito lá atrás, continua sendo feito hoje. E é isso, enfim, eu vim parar nesse mercado através da minha carreira e através de paixão também, ou seja, uma paixão muito grande, como acho que todo profissional tem uma paixão em algum grau por contar histórias. Então, contar histórias numa sociedade que é cada vez mais audiovisual e não menos, para mim um grande prazer trabalhar, trazer histórias para frente de pessoas, para os olhos do maior número de pessoas possíveis. E com essas histórias a gente consegue, obviamente, passar mensagens que são extremamente importantes aí para as pessoas, né? Para a sociedade onde a gente está. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos que são projetos maravilhosos, que passam mensagens muito positivas, muito legais. Então, agora, só no último circuito de Oscar, tivemos filmes como Sing Sing, que é sobre um grupo de presidiários dentro de uma prisão que fazem parte, enfim, como atividade extracurricular de um grupo de teatro dentro da prisão e, enfim, os atores, ou a maior parte dos atores do filme, vieram desse projeto na vida real. Então, Conclave, que é um filme que fala, enfim, sobre a escolha de um papa no seio da Igreja Católica e passa uma mensagem muito legal para quem é católico ou não é. Então, o cinema nos permite trabalhar com um produto que por si só fala, né? Diferente de qualquer outro tipo de produto que é inanimado, o meu produto ali fala. E como que é feita a escolha? Chega o projeto para vocês e como que é feito? Aí você fala, ok, gostamos do projeto, vamos distribuir. Ou como é que é feita essa parceria? Como que é feito? Bom, a Diamond é uma empresa grande, né? Mais uma vez a gente está presente em vários países, então chegam projetos para a gente no roteiro, na ideia de um diretor, mas
também prontos, né? Então, assim, a gente tem pessoas que são especializadas em filmes, né? Em produtos audiovisuais, que rodam o mundo, produtoras, festivais. Então, todos os grandes festivais são também um polo, né? Um mercado de compra de produtos audiovisuais. Então, é isso. Toda vez que a gente vai para algum festival do mundo, da Europa ao hemisfério norte, hemisfério sul, qualquer lugar, dali pode surgir um produto que a gente se interesse para lançar em algum mercado específico. E assim funciona. Ou seja, a gente escolhe um filme imaginando qual é o potencial que ele tem de alcançar pessoas, né? Em diferentes países. No nosso caso, na América Latina como um todo, Portugal, Espanha, África do Sul em algum grau. Mas é basicamente uma escolha de produto, né? De potencial, né? E o que te chama atenção para ser escolhido o projeto? Você segue uma linha de raciocínio, olha, tem que ser assim, vamos atingir o público A e B, ou vamos atingir determinadas pessoas, acho que o mercado está explorando mais isso. Onde que você tira essas ideias para poder escolher um filme que vá ter público? Bom, não sou exatamente eu que escolho, é uma escolha de várias pessoas, né, que escolhem esses projetos. Claro que cada empresa tem um DNA, então você vai ter distribuidoras que têm um foco maior em filmes blockbusters, né, como, enfim, outras distribuidoras que têm um foco, de repente, em filmes de prestígio, que são filmes de premiação. No caso da empresa onde eu estou hoje, que eu trabalho, nós temos alguns focos, né, então a gente tem uma tradição, e a gente se orgulha dessa tradição de ter muitos filmes premiados nas premiações, né, globalmente famosas, principalmente o Oscar. Então, alguns dos filmes mais premiados da história do Oscar foram distribuídos pela Diamond Films nos mercados onde a gente atua. Mas a gente tem outros focos também, grandes blockbusters, filmes de drama, a gente tem parcerias muito, muito legais com produtoras muito famosas, como a A24, como a Neon. Também temos uma tradição em filmes de terror, então vários dos grandes filmes de terror que estiveram no Brasil, nas telas de cinema do Brasil, foram distribuídos pela Diamond Films. Que delícia! E são sempre a busca, não, então de vários estilos, não é determinado, são vários, o que vai chamar a atenção do público. Digamos assim, público, o que você... o que a gente costuma falar é o seguinte, né? Nenhum filme ele é ruim. O filme ele é sempre bom para alguém. Então, é uma questão da gente conseguir... E a outra, né, coisa que a gente costuma falar para a gente que trabalha na indústria é quando você investe no filme é muito ou é pouco. Isso não existe, né? Depende, quando você olha para um filme, você imagina qual é o tamanho do público dele, e você obviamente projeta qual é o circuito que ele consegue alcançar no país. O que é o circuito? Em quantas salas de cinema ele consegue entrar bem, aonde ele consegue entrar bem, por quanto tempo ele fica em cartaz. E aí a gente, obviamente, projeta o investimento necessário para aquele filme. Então, assim, tem filmes que são filmes de 1 milhão, tem filmes que são filmes de 40 mil pessoas no cinema, e todos eles têm o seu lugar, né? O cinema ele é plural, ele é composto de vários interesses, de vários tipos de pessoas. Então, você imagina se a gente só fizesse filmes para milhões. Provavelmente um filme como Sing Sing, que é um filme muito especial, mas bastante específico, né? Que claramente não agrada todas as pessoas, né? Então, um filme, para ele ser um blockbuster, né? Ele precisa ter alguns predicados, ainda mais hoje, né? Enfim, grandes efeitos especiais, grandes animações. A gente sabe que são filmes que atingem muitas pessoas. Mas um filme que não atinge tantas pessoas, ele não deixa de ser bom e não deixa também de ser comercialmente interessante, né? Então, é muito sobre entender o tamanho do público desse filme e, obviamente, investir de acordo para que ele consiga alcançar o máximo do seu próprio potencial, né? Não se comparando com outros produtos, né? Cada produto é um produto diferente. Então, tem um produto que é para mais gente, ou seja, um produto de mais massificado, e tem um produto que é mais de nicho. Então, se a gente for falar, por exemplo, de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um recordista de Oscar, é um filme de ultra bem sucedido. Não é um filme que levou milhões e milhões de pessoas às salas de cinema no Brasil. Mas que deu um resultado incrível. Ok. Entendeu? Que valorizou bastante. Um filme original, um filme, enfim, diferente, e é um olhar que a gente olha para alguém, em algum momento, olhou para esse filme e falou, pô, vou pagar, vou comprar esse filme, porque eu acho que ele tem o potencial de alcançar muita gente. Muitas vezes ele chega no Oscar, por exemplo, nesse caso, ele ainda não está comprovado. O filme ele fica grande,
a partir do Oscar. A gente tem fenômenos nacionais, né? Ainda Estou Aqui é um fenômeno que é uma história, enfim, conhecida. É uma história conhecida de muita gente, mas não de todo mundo. Mas graças à sua trajetória de premiação, ele teve o resultado, né, que teve. Então, alguém lá atrás pode ter olhado e falar assim, não vai ter, não vai alcançar esse número. Ele precisava ter passado pelo Oscar, a Fernandinha precisava ter sido indicada para poder chegar. Para que ele pudesse chegar. Então, alguém muito... Óbvio que tem nomes que, enfim, que dispensam apresentações do projeto, mas alguém, em algum momento, acreditou nessa história a ponto de apostar e transformar ela num produto audiovisual com esse potencial. Vários outros projetos tiveram essa pretensão e não chegaram lá. Então, é um olho treinado para entender... Mas é uma equipe que vai mostrando e vamos investir nesse daqui. Acho que esse daqui vai ter o público tal e referência. É óbvio que a gente segue, eu creio, vocês do marketing seguem o que está em evidência, o que o público está gostando. Ainda mais hoje em dia, devido à rede social. Vocês têm visto um público mais jovem e que ajuda a divulgação dos filmes. Você como marketing, né? Os influencers ajudam isso? Como é que é feito? Como é que é feito o trabalho? Você aborda e convida eles para o filme e pede para eles darem um feedback? Como é que é feito isso? Olha, depende, com certeza ajuda, né? Enfim, influenciadores são importantes para espalhar a mensagem. Eles fazem parte de uma campanha de marketing que tem uma série de outras táticas, canais, estratégias. E tudo depende, né? A gente usa influenciadores que são de nicho para falar do filme, que obviamente são pessoas que já se interessam por filme, então muitas vezes buscam a gente para poder falar sobre aquele filme, fazem parte de um esforço quase orgânico de um bom filme. E assim, a gente também ativa, e aí através de publicidade mesmo, ou seja, busca influenciadores que a gente usa para... Influenciadores que de repente não falam de filmes, mas que têm ali as suas histórias de alguma maneira... enfim, entrelaçada com a história do filme, a gente usa para aquele filme. O assistiu, se identificou e achou importante para estar falando. Sim, né? Às vezes acontece isso, não necessariamente a gente está pagando, a gente faz um filme, né? Por exemplo, agora a gente vai lançar um filme que ainda não tem título em português, que é a história de um ex-lutador de MMA que tem enfim, ele luta, mas ele tem também uma luta pessoal. Ele acaba se viciando em remédios para dor, para poder treinar. E é um filme, o título em inglês, que ainda não tem título em português, mas chama Smashing Machine, cujo protagonista é o The Rock. É o primeiro grande papel dramático do The Rock, né? A pretensão do The Rock é um filme A24. The Rock tem a pretensão, ou o sonho, né? A ambição de ser indicado ao Oscar de melhor ator com esse filme. É isso, a gente... Certamente tem uma série de públicos que a gente trabalha nesse filme, que é um drama, mas também é um lutador. Então, cara, é um público diverso. De superação, de conquista, que atinge muitas pessoas. A gente, obviamente, ativa a comunidade de ex-lutadores ou lutadores que fizeram histórias. E, cara, é um filme que provavelmente as pessoas se interessam por ver sim ou sim. E vão criar conteúdo sim ou sim. Então, eu faço uma sessão exclusiva e mostro o filme em primeira mão, muito antes de todo mundo, e as pessoas, enfim, criam conteúdo. Então, influenciadores, eles entram de maneira orgânica ou de maneira paga também, né? A gente busca influenciador que tem um grande público para a gente colocar o cinema como um produto audiovisual para alcançar as massas e trazer as pessoas para a sala de cinema, né? Para que a sala de cinema esteja sempre cheia, que é o nosso grande objetivo. Exatamente. Sempre. E indo para os streaming, para vocês perdem alguma coisa ou não? O que você acha que é muito mais rentável estar no cinema? Como é que é essa divisão? Eu não entendo. Olha, enfim, o produto audiovisual, como eu falei, ele tem uma jornada, né? E são várias janelas. Então, ele vai para a sala de cinema, ele sai da sala de cinema, enfim, né? Depende da negociação, depende da trajetória de cada produto. Mas ele vai para o SVOD, que, enfim, você está lá com o seu produto... Alugar o filme lá no teu streaming de preferência, ou quase todos eles, não são todos que têm SVOD. Quando estão lançando que eles acabam. Depois eles acabam deixando livre, né? E depois entra no catálogo de um streaming, que o streaming, enfim, adquire os direitos daquele produto, daquele filme. Eu costumo dizer que o cinema tem o seu lugar, o streaming tem o seu lugar, enfim. O importante é que as pessoas estejam vendo histórias que alguém produz, né? Enfim, a gente sabe que uma produção audiovisual envolve 1 milhão de profissionais especializados, desde os produtores até todo mundo que trabalha
enfim, no backstage atrás de uma câmera, os atores, né? Enfim, é importante que as pessoas vejam. Pra gente, enfim, depende, né? Tem filme que é muito feito ou inteiramente feito para tela de cinema. Tem um filme que vai para o streaming e você consegue ter uma experiência muito legal, muito bacana também no sofá da sua casa. Então, assim, a gente tem uma vida longa aí para um produto audiovisual. E ainda bem, porque essa cadeia remunera todo mundo que faz parte, todos os profissionais que fazem parte dela. E se você, de repente, não foi vista no cinema, porque às vezes é isso, chove e no final de semana e o resultado do cinema é afetado por pela previsão do tempo que as pessoas não foram. Uma condição qualquer, tem um jogo de futebol e as pessoas não vão naquele final de semana que teu filme está em cartaz, mas a tua história vai ser vista por milhões de pessoas no streaming, em casa, enfim, em qualquer outra plataforma possível. O importante é que os produtos continuem sendo feitos e a gente continue produzindo bons filmes, né? Boas histórias para as pessoas. Você tem uma ideia de quantos filmes por mês vocês acabam lançando, assim, de Olha, números, para ter sei lá. Tenho, total, eu lanço todos. Quantos, assim, só para ter uma base? A gente, numa distribuidora do tamanho da Diamond, a gente lança até 40 projetos por ano. Então, assim, muitas vezes a gente tem 3 filmes por mês, 4, às vezes 2. Então, depende do mês exato. Então, assim, tem meses também. Então, assim, o mercado ele se comporta de determinada maneira. Então, a gente sabe que férias escolares, por exemplo, é um período para grandes animações, enfim, desenhos animados, porque as famílias estão reunidas, os pais levam os filhos, tem mais tempo. Férias, Exato. Então, julho, assim, tem vamos fazer mais porque vai ter um mercado melhor, julho, porque são férias das crianças, janeiro. Dezembro já dá tanto que na sala de cinema já dá uma caída, porque as pessoas viajam. E aí depende, né? Temático, né? Tem algumas coisas São datas temáticas, digamos. Mas tem algumas coisas que as pessoas não sabem, assim, as datas... O carnaval, por exemplo, que as pessoas acham que é uma tragédia no cinema, é uma data boa para o cinema, né? As pessoas vão ao cinema. Olha lá. O comportamento humano é esse, né? A gente tem boa parte dos cinemas do país estão dentro de shopping centers, que acabam sendo centros de lazer, né? As pessoas não vão só ao shopping para comprar alguma coisa. Elas passeiam no shopping, elas comem no shopping, elas, enfim, levam seus filhos no shopping, suas famílias, tem encontros no shopping. Então, depende, assim. Mas a gente lança aí, enfim, e é bastante. Crescendo. E ainda, no caso, América Latina, digamos. América Latina, todos os... E os projetos de outros países, quando eles enviam para vocês passam para um crivo, dá uma olhada e veja se aqui no Brasil vai ter visibilidade maior? Ou você tem esse jeito de filtro? Um filtro? Certamente tem. A Diamond é uma empresa que, enfim, tem metas América Latina. Então, a maior parte dos projetos que a gente lança, não sei, no México, a gente lança no Brasil. Pode ser que a gente lance, enfim, com investimentos diferentes, tamanhos diferentes, exatamente por conta da característica do projeto. Então, um exemplo claro, a gente lançou no ano passado Guerra Civil, que é um filme estrelado pelo Wagner Moura, um filme americano, A24, estrelado pelo Wagner, que é um grande talento brasileiro, o maior ator brasileiro que a gente tem, ou um dos maiores atores brasileiros que a gente tem vivos hoje, né? Então, sim, claramente esse é um filme que para o Brasil vai trazer números mais, enfim, interessantes do que para o mercado do México, por exemplo. Então, sim, os produtos eles têm tamanhos diferentes por questões culturais. Então, a gente olha para isso e vê. Mas, geralmente, no caso de uma distribuidora do nosso tamanho, que também tem outros mercados, então, Espanha, Portugal, a gente também trabalha na Europa de alguma maneira, e aí os line-ups podem ser um pouquinho diferentes. Então, pode ter um filme lá que a minha par na Espanha tem e eu aqui não tenho, um filme que eu tenho e ela não tem. Porque nem tudo faz sentido lançar em todos os lugares, né? Países são diferentes, culturas são diferentes, as pessoas são diferentes. E aí você vai ver o público, o aquecimento do cada público, né? Eles vão gostar, não vão gostar, não adianta trazer algo que não... E os mercados são diferentes, então você imagina que o mercado ele é composto de, enfim, produtores, os talentos, diretores, enfim, e atores, etc. Os produtores, né? Quem produz efetivamente um filme. Os distribuidores, que é quem tem o filme, né? Os direitos de imagem do filme, ou seja, compra essa história, financia essa história muitas vezes, né? Junto com produtores, enfim, outras fontes de financiamento.
mas financia e lança esse filme, ou seja, compra, investe e gasta dinheiro na campanha de comunicação e marketing para espalhar esse filme. E tem uma outra entidade que são os exibidores, ou seja, os cinemas. Então, os donos das salas de cinema. Aqui no Brasil, né, o que a gente chama de o parque exibidor, temos grandes grupos multinacionais, né, como até, enfim, os empresários brasileiros que às vezes têm um cinema com 4, 5 salas, uma sala, 2 salas. Ou seja, o parque exibidor do país é muito diverso, ele é muito espalhado, o Brasil é muito grande. Então, a gente aqui tem muitos exibidores, e aí, enfim, depende, né? Ou seja, você tem um cinema com 8 salas, ou um cinema com 2, 4 salas. Então, se você recebe um filme blockbuster, por exemplo, de uma Disney da vida, provavelmente esse filme ele ocupa todo o seu cinema naquele período que ele está ali. Então, aí sobra pouco espaço para outros filmes. Já você vai para o México, são 2 grandes exibidores, 2 apenas. Então, as negociações são mais... Você precisa negociar com 2 caras e não com 30. Então, tudo depende, né? Tudo muda, né? Igual então, quando nós tivemos aqui a Barbie, que foi aquele sucesso todo, e outros filmes que deveriam ser lançados naquela mesma época, as pessoas ainda ficaram meio assim, porque estava todo mundo naquela febre, né, de assistir Barbie, etc., e os outros que tinham muito conteúdo não estavam conseguindo se encaixar, com medo das salas de cinemas ficarem vazias e só ficar naquele público, porque estava um marketing muito forte. O que você achou disso? Você lembra? Foi ano passado, né? Sei lá. Quem não lembra? Foi o fenômeno Barbenheimer. Né, isso, Barbenheimer, isso mesmo. Eu esqueci Barbie e Oppenheimer são filmes. Você sabe, filmes totalmente diferentes, mas eu preferi assistir o Barbie, eu nem assisti. São filmes que furam a bolha, filmes enormes, os 2 muito importantes, porque, assim, não me importa de quem é o filme, eu estou feliz se os cinemas estiverem cheios. Sem dúvida. Se as pessoas estiverem indo ao cinema, eu estou feliz, porque é um comportamento que para a gente é muito importante, né? As pessoas dentro de sala de cinema, assistindo filme em tela grande, é o que a gente precisa, né? Culturalmente, ou seja, é importante para todo mundo. Então, eu fico feliz, sim ou sim. Mas, claro, assim, tem um filme, um fenômeno como Barbenheimer, que são 2 filmes levando muita gente aos cinemas, o sucesso de uma distribuidora se dá, ou seja, do lançamento de uma distribuidora não, mas de um filme, né? A data é muito importante, né? Porque o que está concorrendo, o que está ao seu redor é muito importante. Porque o exibidor, ele precisa escolher o que vai levar a gente para a sala de cinema dele. Então, assim, não adianta a gente querer forçar e lançar um filme que é nosso, independente de qualquer coisa, porque os espaços eles não se multiplicam. Você não constrói mais salas de cinema no Brasil num estalar de dedos. E os exibidores são empresários, precisam pagar os seus negócios, pagar os seus funcionários, ter lucro, como todo mundo. Então, se ele tem uma sala cheia com um produto, não adianta eu querer forçar um outro produto e ele não tem onde colocar, ou seja, é um espaço limitado. Então, a data é muito importante, a gente olhar para o mercado, entender o que está, em que momento, o que está planejado para que momento. É muito comum no mercado movimentos de data, né? Porque eu estou aqui numa data e vem um concorrente com um filme que tem a ver, que pode ter o mesmo público. A gente... isso que eu ia perguntar. Um conflito entre salas. Mas os exibidores, ele pode escolher? Ele fala, não, eu acho que esse daqui vai rolar mais, eu vou deixar mais salas para eles. Esse é o trabalho do exibidor, né? Assim, escolher o melhor produto para ele, né? Para o cinema dele, para o público dele. É isso que ele faz para viver e é isso que ele tem que fazer para viver. Acho que o mercado... Quanto mais filmes a gente tiver, melhor para todo mundo, porque o cinema está sempre com um filme interessante em cartaz. Não dá para a gente viver só de grandes fenômenos, né? Ou seja, dos fenômenos Barbenheimers da vida, Barbie, Oppenheimer, que chegam enfim, divertidamente, né? Um filme que Minecraft, que agora está em cartaz, que é um filme que leva milhões de pessoas, porque sim, é um filme que tem uma base de fãs, que é um game, ou seja, existe há muito tempo e tal. Mas, enfim, imagina viver só de produtos... Imagina se todos os bons produtos ficassem concentrados num mês, aí o resto do Não, porque aí os outros não iam assistir. Você ia ter produtos piores. Piores. Não dá. Você tem que... Então, sempre tem essa balança, né? E o mercado, ele se movimenta, assim. A gente se movimenta, assim, de algum jeito. Óbvio que temos os nossos concorrentes, como em qualquer outro segmento, mas a ideia é que o exibidor trabalha com as distribuidoras, né? Os cinemas, né, trabalham com as distribuidoras para tentar equilibrar um pouquinho essas datas. Faz esse plano de estudos de datas, tipo, olha, acho que esse filme é um mercado... Sim, há conversas. Há conversas. Não é um plano, de repente você fala, vamos lançar esse. Não, essa data não é boa.
A gente tem a prerrogativa de lançar na data que a gente quiser, mas o exibidor tem a prerrogativa de não dar o Não. espaço na data que ele quiser também. Então, assim, não há um plano unificado, até porque dificilmente isso é possível, né? Hoje, né, no cenário que a gente tem no Brasil hoje, porque os cinemas também têm características diferentes. Então, um cinema que está, não sei, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e um cinema que está em Guarulhos, em São Paulo, tem características muito diferentes. Então, um filme que para cá não funciona, para cá funciona muito e vice-versa. Então, esses filmes eles podem coexistir. O que é ruim é tentar coexistir para o mesmo público, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Não, exatamente, porque são públicos diferentes, né? E você não sabe se o público daquele... Não, normalmente tem uns estudos, é isso que eu estava te falando. Tem estudos de público que vai atingir aquele mercado, aquele filme que vão gostar mais. E aí ele vai dividindo, conversando com vocês. Tipo, eu sugiro que esse filme que vocês estão lançando vá para a sala XYZ, porque aqui vai ter o público que vocês necessitam. Tem isso? Tem, super. Super. Tem que ter? Tem que ter, claro. Senão não consegue viabilizar, porque ambos estão querendo o quê? Vender. Sim, claro. E no caso que você vai escolher, você escolhe o projeto, no caso da Diamond, escolhe o projeto e fala assim, não, esse vai ser rentável, então eu vou investir. Sim. Essa certeza, teve algum investimento que foi feito, que vocês acharam que ia ser um boom, que ia ser demais e não foi? Isso acontece, né? A gente trabalha no mercado que a certeza é difícil, né? Porque os produtos eles são sempre diferentes entre si, né? Então, mesmo que você esteja lançando uma franquia, o filme 1 é diferente do filme 2, que é diferente do filme 3 em algum grau, os momentos são diferentes, os atores podem ser os mesmos, o pano de fundo pode ser o mesmo, mas são momentos diferentes, então, óbvio, isso faz parte da indústria. Mas é nosso trabalho também, a partir do momento que a gente tem um filme, acreditar nele e investir a contento, né? Porque senão, se você tiver uma postura derrotista, digamos assim, nenhum filme estoura bolha nenhuma, né? Então, em algum momento, talvez qualquer um dos blockbusters que estouraram a bolha, que foram, de alguma maneira, assim, inesperados, você falou, pô, não vi Barbie, talvez não esperasse. Talvez você não esperasse que Barbie tivesse, né, o número que teve. Não me... Não tinha, talvez em algum momento alguém teve essa avaliação e falou assim, pô, vamos planejar para que esse filme faça esse público. Não, a gente tem uma postura que é uma postura corajosa. A gente vai olhar para um filme... E a gente sabe que tem filmes que não são exatamente óbvios, né? Que eu preciso contar e trabalhar... E assim, né? A gente trabalha com filmes independentes. O que é um filme independente? Um filme que é uma história original sempre. Então, a gente sempre conta uma história. Eu, como profissional de marketing, na cadeira que eu estou hoje, todo o meu time, trabalha para te explicar uma história, para gerar o seu interesse nessa história, a ponto de você querer assistir ele numa sala de cinema. Então, é isso, né? A gente não trabalha com cinema independente é um filme. Aquele filme muitas vezes existe sozinho. Ele não é uma sequência de nada, né? Então, sei lá, você vai lançar Transformers, você já sabe que são carros alienígenas que se transformam, né, em robôs muito legais. Então, você vai lançar Transformers 1, 2, 3, 4, você já sabe que é meio que sobre isso. Vai ter um carro que vai virar um robô. O cinema independente, não. Eu preciso te contar uma história toda vez. Então, cada produto meu é um produto novo. Então, eu preciso contar essa história, fazer as pessoas entenderem essa história, se interessarem por essa história e quererem comprar essa história no momento que ela estreia, né? Porque o cinema é um produto de momento, né? Assim, eu quero ver agora. Que se você quiser ver Guerra Civil agora no cinema, você não consegue mais. E é uma experiência única. Ele tem um período, única, né? Já passou. Já passou. Ele está disponível. Aí você já perdeu. Aí vamos ver se vai para a cartela dos streaming ou não. Já está. Já está. E indo muito bem. Mas assim, a experiência de ver esse filme em tela grande é no momento que ele está em cartaz. Então, o nosso trabalho é fazer... divulgação do tudo que está em cartaz para irem ao cinema. Naquele momento. Porque é uma coisa ingrata da nossa indústria que, às vezes, a gente não tem o tempo de dar o resultado como em outras várias indústrias, né? Porque um filme, se ele vai mal, né, em algum momento, e quando eu digo mal, talvez frustrar a expectativa que foi colocada sobre ele, e pessoas diferentes têm expectativas diferentes, né? Um filme, no geral, ele sempre diminui, né, em exibição. Então,
começa grande, as pessoas vão assistindo e ele vai perdendo... No começo vai perdendo público. Vai perdendo, não público, ele vai perdendo sessões no cinema porque coisas novas vão entrando. Salas, Exatamente, então... Dá aquele boom, está em várias salas e depois vai diminuindo. Vai diminuindo porque outros produtos têm que ocupar aquele lugar. Alguns nichos específicos... tipo filmes de fé, por exemplo, às vezes crescem, né? Eles começam desse tamanho e aí eles crescem porque o comportamento humano é... Esse mercado está crescendo muito. As pessoas como nós tivemos agora, falando, né? Que tá um super filme, todo mundo esteve na sala de cinema. Exato. Às vezes as pessoas vão se falando e aquela coisa vai crescendo, tem um outro comportamento de compras coletivas e etc. Mas, no geral, um produto audiovisual no cinema, ele vai caindo. Então, às vezes é isso. Você não foi bem no final de semana de estreia. É muito importante que o filme vá bem no final de semana de estreia. Porque senão, na segunda-feira, né? Que é quando o mercado olha para o que aconteceu no final de semana para programar, né? A semana seguinte, final de semana que virá, vai tirar o filme. Então, muitas vezes, um filme ele existe por um final de semana. Com condição de se tornar um filme com números superlativos. Então, é um pouco ingrato. A gente tem que criar uma comunicação, contar a história muito bem contada para que as pessoas se interessem naquele momento. Porque você pode se interessar na terça-feira e, de repente, o filme não foi... não atraiu tantas pessoas naquele final de semana e você já não... Aí você já vai ter aquele cenário que quero ver, mas, cara, não está aqui nessa sala. Não tem a sessão que eu quero ver. Por isso que é importante o marketing, a divulgação. Sim. Fazer com que outras pessoas assistam e falem, está agora nos cinemas, vão. Porque realmente sempre a gente fala, tá? O filme vão ao cinema no final de semana de estreia. De estreia, exatamente. É importantíssimo. Porque é onde se baseia o público e o número, né? E para ele voltar a ficar mais tempo também. Exatamente. Quanto mais tiver público na primeira semana, né, no caso, final de semana, logo de estreia, ele vai continuar tendo e também mais salas. Aí vai diminuindo conforme... O final de semana de estreia é sim ou sim muito importante para a carreira do filme, que é quanto tempo esse filme dura. Óbvio que tem exceções, né, do tipo, o filme ele vai ganha uma premiação, ganha um destaque, fura uma bolha, volta a crescer. E assim, não se engane, os exibidores, eles entendem de filme, eles entendem de mercado. Se um filme começa a crescer, eles voltam com o filme em cartaz. Então, do mesmo jeito que ele pode sair, ele pode voltar. Mas o mais comum é que as pessoas... as pessoas vão consumindo o filme, vão vendo o filme, e o filme ele vai cumprindo a sua vida ali na janela de cinema. E aí ele vai começar a sua vida nas outras janelas. Vai ter uma pré-estreia agora, né? Vai ter uma pré-estreia agora. Qual o nome? Agora. Pode falar o nome do filme, de pré-estreia? O filme de hoje, que a gente tem uma pré-estreia da Diamond Filmes hoje, chama Nas Terras Perdidas. É um filme de ação / fantasia, com Dave Bautista, com a Mila Jovovich, que são atores, enfim, conhecidíssimos. Mila, nossa, já assisti muito filme. Exato. A Mila tem lá uma parceria com o diretor, que por um acaso é marido dela, que é o Paul W.S. Anderson, dirige aí uma série super bem sucedida que chama Resident Evil, que é baseada num game. O Dave Bautista, enfim, dispensa apresentações, está lá em Guardiões da Galáxia, todo mundo conhece, entre outros vários produtos de muito sucesso. O filme é baseado num conto de R.R. Martin, que fez uma coisa que fez razoável sucesso, que chama Game of Thrones. Pouquinho sucesso. Então hoje a gente tem uma pré muito grande. Esse é um filme bastante aberto. Quando a gente chama bastante aberto, é um filme que agrada um monte de gente, porque tem ação, tem fantasia, tem, público diverso. Tem monstro, é um filme de entretenimento puro, assim, você se diverte sim ou sim. Então, e você vê como os atores chamam a atenção, né? Super. Você vê como é que a gente vai assistir algum filme devido aos talentos que chama atenção. Fato. Um bom elenco é determinante para um bom filme. Não sempre, né? A gente precisa também dar chance para enfim, caras que a gente não necessariamente dúvida, conhece. Mas a gente nem que coloque, ele sempre é uma tática, né? Colocar um ou dois, sei lá, e colocar outros para conhecerem. Sim, é importante sim as caras, é importante o talento, porque às vezes você vê um ator que necessariamente você conhece, mas faz o papel tão bem. E a gente tem vários filmes assim, que tem atores que aqui no Brasil especificamente não eram tão conhecidos, mas fizeram resultados incríveis. A gente tem um terror que chama Fale Comigo, que é isso. Assim, do ponto de vista de elenco, ninguém conhece. Foi um baita de um sucesso. Então, a qualidade do produto
também interfere, faz a diferença. Faz a diferença. Ainda existe o boca a boca. Sempre vai existir. Principalmente nas redes sociais. Então, a gente tem fenômenos não esperados, né, por muita gente, que estourou em algum lugar. E é isso. E as pessoas começam a falar e daqui a pouco começam a ir ao cinema. Cara, o que está acontecendo? As pessoas gostaram do filme. Isso. O público tem que ir ao cinema. Fato. E chegamos ao fim. Obrigado. Acabou. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco. E eu vou colocar seu Instagram aqui, vou colocar o Instagram também da Daima para eles verem os lançamentos, né, para o público sempre estarem ao cinema, logo que lançaram um filme, para que o filme cresça. E assim, os talentos criativos sempre trabalhando, né, gente? Quanto mais tiver filmes em evidência, mais talentos criativos irão trabalhar. Com certeza. Nós precisamos disso, ainda mais o audiovisual aqui no Brasil, que está crescendo e tem muitos talentos maravilhosos, e principalmente aqui nos talentos que eu digo do ator e atriz, que é o nosso foco. E vamos manter o audiovisual ativo ao cinema, ao teatro, entretenimento em geral. E muito obrigada por estarem aqui. Até o próximo vídeo.